Polícia Federal realizou busca e apreensão contra Léo Índio, o primo íntimo de Carlos Bolsonaro, e não, Carluxo não estava na casa com os cabelos molhados quando a polícia chegou. Léo Índio, inclusive, que tem um pedido de prisão contra ele nas mãos de Alexandre de Moraes por conta da participação nos atos antidemocráticos. Carluxo deve estar em pânico, porque o Léo Índio é a segunda pessoa próxima a ele que começou a ficar mais alvo ainda das investigações da Polícia Federal. O outro foi Alexandre Ramagem por conta do escândalo da BIM paralela. Carluxo deve estar simplesmente tremendo de medo com a possibilidade de Índio ser preso. O que mais assusta Carlos nessa prisão do Léo Índio? É a prisão em si ou o fato de Léo Índio poder lutar jiu-jitsu contra outros homens no banheiro da penitenciária? Carluxo está em pânico? Se você concorda comigo, deixa o seu like se você quer a prisão do Índio e se inscreva no canal. Amanhã já começou de um modo muito agitado com a investigação contra o Léo Índio, porque a Polícia Federal realizou mais uma etapa da Operação Lesa Pátria, que é a operação que está investigando os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro. E agora a Polícia Federal está querendo investigar alguns baderneiros que foram lá e depredaram o patrimônio público. Algumas pessoas estão sendo presas, outras sofreram mandados de busca e apreensão. Um deles, Léo Índio, o primo dos primeiros filhos do Bolsonaro, conhecido mais por ser o primo íntimo do Carlos, né? Havia toda a especulação que ele pudesse ser namorado do Carluxo. O Léo Índio ele se tornou alvo das investigações por conta de fotos que ele postou no dia 8 de janeiro. Então ele produziu provas contra si. Além disso, o Léo Índio também é investigado pelo financiamento de um evento de manifestações lá em 7 de novembro de 2021, 7 de setembro de 2021. Ele fez umas postagens para arrecadar dinheiro para mobilizações bolsonaristas que culminaram também com pedidos nada republicanos. Temos que lembrar que o Léo Índio ele foi quase preso, porque no início do ano um grupo de advogados solicitou a prisão do primo íntimo do Carlos Bolsonaro pela participação nos atos antidemocráticos. Esse pedido caiu nas mãos do STF, o STF repassou esse pedido para a PGR e o Augusto Aras falou o seguinte: olha, não cabe a nós decidirmos sobre a prisão ou não do Léo Índio. Então vamos voltar esse assunto para o STF, e aí o que aconteceu caiu nas mãos do Alexandre de Moraes, já que é o Xandão que está averiguando, apurando e conduzindo as investigações e todos os processos, os inquéritos por conta dos atos antidemocráticos. Então Léo Índio quase já foi preso, mas ele poderá ser preso. E eu quero ver como que o Carluxo vai reagir diante de tudo isso. Porque na sexta-feira houve o escândalo, a descoberta do escândalo da BIM paralela e a utilização de programas espiões para investigar mais de 30 mil celulares. Eu não sei se o meu número foi envolvido nesse escândalo. Gostaria muito de saber se Bolsonaro e Carlos estavam me espionando. No sábado, dia 21, um dia depois, o Carluxo perdeu completamente a linha e fez uma postagem nas redes sociais simplesmente assim surreal. O Carlos publicou um vídeo de homens musculosos usando apenas tanguinhas, caminhando. 3 homens muito musculosos, marombados, caminhando até uma piscina. E lá ele colocou na legenda o seguinte texto, né? Nova direita indo debater com a esquerda. Eu não sei de onde o Carlos tira esse conteúdo. Se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui nos comentários, né? De onde que ele tira esses vídeos. Mas ele perdeu completamente a linha e começou a colocar fotos de homens e vídeos de homens de tanguinha, por conta do Alexandre Ramagem. Eu quero saber o que ele vai fazer agora, depois da busca e apreensão na casa do Léo Índio. Léo Índio, que ele trabalhou no Gabinete do Ódio. Ele era um dos integrantes do Gabinete do Ódio, tá? Temos que lembrar isso. O Léo Índio, o Carlos tentou de diversas formas colocar o Léo Índio para trabalhar em Brasília. O Léo Índio não trabalhou, não conseguiu, não achava um lugar para ele. Até que ocorreu a demissão do general Santos Cruz, que era secretário do governo Bolsonaro, chefe de gabinete, enfim, tinha uma secretaria de governo. O Santos Cruz, ele foi demitido porque ele não quis empregar o Léo Índio. Aí depois o Léo Índio acabou indo para o gabinete do Chico Rodrigues, né, que foi aquele senador que foi encontrado com dinheiro no popote, e depois ele acabou sendo assessor
da liderança do PL no Senado. Só que em todo esse período ele trabalhava, ao que tudo indica, como um integrante do gabinete do ódio, fazendo publicações de notícias falsas e ataques a adversários do governo Bolsonaro. E no início do governo, o Léo Índio ele tinha um trânsito muito liberado dentro do Palácio do Planalto, apesar de não ter nenhum cargo, para espionar aqueles que permeavam o governo Bolsonaro. E aparentemente foi nesse momento que o Carlos teve a ideia de criar a ABIN paralela para espionar integrantes do governo Bolsonaro e também adversários políticos. E esse escândalo da ABIN paralela veio à tona na sexta-feira com as investigações da Polícia Federal. Desde 2020 havia essa suspeita, né, de que o Carlos havia criado essa ABIN paralela e usado programas de espionagem da ABIN para investigar adversários do Bolsonaro. Essa foi uma denúncia lá na época da criação da ABIN paralela do Gustavo Bebiano. Por isso que esse caso da ABIN paralela afeta muito mais o Carlos do que o próprio Bolsonaro. Porque o Alexandre Ramagem, atual deputado federal, na época diretor da ABIN paralela, da ABIN, foi possivelmente um dos idealizadores junto com o Carlos da ABIN paralela. E tudo isso, pessoal, a ABIN paralela, o Léo Índio, eles são retratos do governo Bolsonaro. Olha só o tipo de figura que circulava, que permeava o governo Bolsonaro. Léo Índio, Ramagem, Ernesto Araújo, Olavo de Carvalho. Uma quantidade assim incrível de pessoas desclassificadas. Damares Alves, né? Se você começar, você vai puxar, vai aparecer um monte de traste que acabou ocupando cargos, trastes que acabaram ocupando cargos de importância da República. Houve de fato uma depredação das instituições republicanas provocadas por eles próprios. Foi um negócio assim incrível, imagina só. A agência de espionagem sendo utilizada para investigar adversários do governo. Um primo íntimo de um dos filhos do presidente que é vereador do Rio de Janeiro circulava livremente para investigar e espionar pessoas próximas a Bolsonaro. E depois, Bolsonaro patrocina, de certo modo, atos para atacar o próprio mandato, atacando a República, como culminou em 8 de janeiro. Algo simplesmente surreal, o grau de destruição institucional que foi promovida por Bolsonaro. E esse caso da ABIN paralela, pessoal, é um caso esquisito pelo seguinte. Quando houve a deflagração da operação da Polícia Federal, 2 servidores foram presos. E em função da prisão deles, eles acabaram sendo exonerados. Só que o pedido de exoneração desses 2 servidores ocorreu em 2021. Mas esse pedido foi barrado pelo Alexandre Ramagem, que na época era diretor. Esses 2 servidores, eles tiveram pedidos de exoneração solicitados após um processo administrativo porque eles teriam uma empresa que participou de um pregão do Exército, o que não era possível, era vetado pela lei. Só que aí, por que eles não foram demitidos? Porque o Alexandre Ramagem, ele não deu prosseguimento ao processo por conta de suspeitas de que ele teria sido chantageado por esses 2 servidores. Chantageado por quê? Pelo uso do programa espião para a realização de operações da ABIN paralela. Então os caras chantagearam Alexandre Ramagem para que eles não fossem demitidos. E agora eles estão demitidos e presos. O que impede que esses caras façam uma delação premiada? Sei lá, os caras foram capazes de chantagear o Ramagem? Por que eles não podem fazer uma delação premiada apontando justamente para o Carlos, que era o chefe da ABIN paralela, ao que tudo indica? Então o Carlos ele deve estar muito preocupado. Porque busca e apreensão no Léo Índio de novo, essa é a segunda vez. Possibilidade de prisão no Léo Índio, escândalo da ABIN paralela, Ramagem desprotegido, possíveis delações. Ele deve estar em pânico. Por isso que a família Bolsonaro força a candidatura do Ramagem como prefeito do Rio de Janeiro, por 2 motivos. O primeiro deles é para enfraquecer o Cláudio Castro, que agora se tornou um adversário político do Flávio Bolsonaro dentro do PL. E depois para blindar o Ramagem. Claro, porque se o Ramagem começar a sair como candidato a prefeito do Rio de Janeiro, vai surgir muita coisa contra ele? Vai, mas ele tá protegido, estão tentando perseguir o Ramagem por ele ser o candidato do Bolsonaro na prefeitura do Rio. É um argumento. O Flávio quer emplacar o Alexandre Ramagem como sendo o presidente do comitê local do PL no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Isso seria uma forma de fortalecer
o Alexandre Ramagem como candidato. A família aposta nele e tem que apostar. Porque se o Ramagem cair, por que ele fez tudo aquilo com a ABIN paralela? Ele que era próximo da família Bolsonaro, principalmente do Carluxo. Então a Polícia Federal começa a cercar o Carluxo. É Ramagem? É Índio? Quem vai ser o próximo?